E aí, pessoal? Que tal uma história de aventura incrível hoje? A gente vai conhecer uma missão super secreta com dois heróis que são bem diferentes um do outro e um tesouro fantástico que está escondido no meio da selva. Estão prontos? Então, vamos lá. Olha só que dupla! De um lado a gente tem o Rudovil. Pensa num cara que se acha o mais forte, o mais corajoso de todos, e do outro, a Yaya, que é uma exploradora muito, mas muito inteligente. Eles não se pareciam em nada, mas acreditem, os dois tinham a mesmíssima missão. E que missão era essa, hein? Achar um tesouro gigantesco que estava escondido lá no fundão da selva. Só tinha um probleminha. Só um deles podia chegar lá primeiro para levar o prêmio. A corrida ia começar. Em suas marcas, preparar já! O Rudovil, com aquela voz de trovão dele, nem esperou e já saiu gritando: "Eu sou o mais forte e vou cumprir esta missão." Ele tinha certeza que só os músculos dele já eram suficiente para resolver tudo. Nem precisava de plano. Mas a Yaya pensava bem diferente. Com aquela vozinha esperta dela, ela falou: essa missão é para alguém inteligente, como eu. Para ela, usar a cabeça era bem mais importante do que usar a força. E aí, já viu, né? Começou a discussão. A missão é minha, gritava o Rudovil. Não, é minha, respondia a Yaya, toda calma. Eles discutiram tanto, que no final das contas saíram correndo para dentro da selva, cada um para um lado, para ver quem era o melhor de verdade. Só que essa jornada não ia ser um passeio no parque, não. A selva era cheia de perigos e lugares bem esquisitos. Nossos heróis iam ter que tomar muito cuidado para não arrumar uma encrenca daquelas. E dá uma olhada nos nomes dos lugares que eles tinham que passar. Primeiro, a selva dos macacos lança-bolas. O que será que isso quer dizer, hein? E depois, a selva das formigas mordedoras. Esse nome aí parece meio dolorido, né? Assim que eles entraram na primeira selva, a Yaya, que era muito esperta, já sacou que tinha algo estranho. Ela chegou pertinho do Rudovil e cochichou que era melhor eles fazerem silêncio. Ela não sabia por que os macacos tinham aquele nome, mas era melhor não arriscar. E adivinha, o Rudovil nem ligou. Quando chegaram na selva das formigas, então, nossa, ele se achou o dono do lugar e gritou bem alto: "Eu vou por onde eu quiser, porque eu sou o mais forte e não tenho medo de umas formiguinhas." Pois é, foi aí que ele descobriu da pior forma. De repente, o Rudovil começou a pular e a gritar: "Ai, ai, ai, elas me picam!" Só naquele momento ele entendeu por que a selva tinha aquele nome. Foi uma descoberta, digamos, bem engraçada e dolorida. Depois de fugir de macacos e de um monte de formigas, nossos heróis, um todo cansado e o outro todo picado, finalmente chegaram no lugar que o mapa mostrava. E lá estava ele, um baú de tesouro gigante e brilhante. Nossa, que emoção! Chegou o grande momento. Eles acharam. Mas o que será que tinha dentro de um baú tão legal? Moedas de ouro? Pedras preciosas? Uma coroa de rei? A curiosidade era enorme. E quando eles finalmente abriram, que surpresa! O tesouro não era nada do que eles estavam pensando. Dentro do baú não tinha ouro, não tinha joia. Tinha uma coisa muito mais especial: a Super Bíblia. Mas calma que a aventura não tinha acabado. Junto com a Super Bíblia, eles acharam um bilhetinho todo enrolado. E não era um bilhete qualquer, não. Era uma mensagem do Super Deus. O bilhete dizia que eles mandaram muito bem na primeira missão, mas que aquilo tinha sido só um teste, sabe? Uma preparação. Porque agora começava uma missão muito mais importante para os dois. E essa nova missão tinha 3 partes bem importantes. Primeiro, procurar as pessoas. Segundo, dizer para todo mundo que Deus as ama muito. E terceiro, mostrar para elas o tesouro que eles encontraram, a Super Bíblia. Naquele momento, Rudovil e Yaya entenderam tudo. A ficha caiu. Eles perceberam que essa nova missão era a mais importante de todas. E o melhor de tudo, eles não precisavam mais competir. Eles tinham que trabalhar juntos. Com um sorriso enorme, os dois deram as mãos e gritaram: "Nós aceitamos a missão." E foi assim que os nossos heróis começaram a maior de todas as aventuras. E essa história faz a gente pensar: qual será a missão mais especial que cada pessoa pode ter na vida? Uma boa pergunta para a gente guardar no coração, não é mesmo? A resposta para essa pergunta é simples. Nossa missão principal é apresentar Jesus àqueles que ainda não o têm como Salvador. Baseamo-nos no ensinamento de Mateus 28, 19, 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém.